Olá, bem-vindos a mais uma Biblioteca Labô. Hoje é a nossa Biblioteca Labô de número 94 e temos a alegria de estar com o nosso embaixador do Labô, professor Fernando Amed, coordenador do grupo de comportamento político. E Fernando vai falar sobre a loucura das massas. Fernando, vou te falar uma coisa. Aparentemente, só eu não li esse livro, tá, gente? Eu não sei se soa uma surpresa para todo mundo, mas eu não leio, não dá para ler todos os livros, né, toda semana, mas aparentemente só eu não li A Loucura das Massas, porque quando a gente colocou nas redes sociais, muita gente falou, muita gente veio falar comigo, vai ser livro obrigatório de um dos nossos grupos de pesquisa. Comecei a pesquisar esses dias, né, quando você falou do livro, e vi um monte de coisa maravilhosa e realmente estou um pouco por fora, mas estou aqui para debater e ver algumas coisas. Então vamos lá. Bem-vindos todos que estão chegando aqui, Flavinha, Carol, Nelita, todo mundo. E o Fernando vai falar e depois a gente abre para as discussões. Vamos lá, Fernando, obrigada. Vamos lá, de nada, obrigado a você. É um prazer estar aqui de novo. Acho que é o terceiro. Eu acho que é o terceiro ou quarto, porque você. Depois eu te informo. Vou fazer a minha pesquisa aqui. Depois eu vou fazer a minha pesquisa. Bom, então vamos lá. O livro de hoje, então, né, que a gente vai falar aqui, é A Loucura das Massas, Gênero, Raça e Identidade. Né? Eu acho que uma coisa importante é colocar que o original é de 2019, Madness of Crown em inglês, né? E com nova edição em pós-fácil em 2020, fora do Brasil, e 21 aqui no Brasil, né? E o Douglas Murray é um jornalista baseado no Reino Unido, aqui é a orelha que eu estou lendo, né? Tem outros livros que ele publicou, mas ele escreve para Spectator, Wall Street Journal, New Criterion, né? E outros, National Review, mas também Evening Standard, The Times. Bom, enfim, algumas obras aí, alguns jornais. Onde que se insere a obra, né? Então, assim, a obra percebe o texto aqui do Douglas, né? Ele percebe uma necessidade de produção de novas crenças, novas metafísicas após a destruição pós-moderna, né? Então, o livro vai por aí, né? No começo ele fala, né, desse pântano todo, né, que ficou essa coisa sem suporte, parece assim que a gente falava na época crise de paradigmas, né, lá na década de 70 para 80, né? E daí o Murray observa assim uma recuperação do que ele chama aí de uma nova crença, uma nova metafísica, né? E ele também chama de a justiça social como uma nova ideologia, né? E a questão nova disso tudo, o elemento diferente, são as redes sociais, né? E toda essa coisa do engajamento, né? Que tá por volta das redes sociais. E assim, o livro, né? Ele tem 4 partes, né? E cada parte se remete a uma questão identitária que ele vai trabalhar: gays, mulheres, raça e trans, né? Então, primeiro ele pontua o tema, né? Recupera um pouco a origem de cada uma desses temas identitários, né? E depois de fazer tudo isso, ele termina com o que ele chama que é um interlúdio, né? Que é uma espécie assim de o estado da arte, vamos dizer, dessa situação agora, desse tema identitário, né? Então, faz parte dessa obra aqui, ele observa o comportamento de manada, né? E ele usa uma expressão que eu acho que é interessante, que combina bem aqui, o Labô pode pegar, né? Que ele chama de síndrome de São Jorge aposentado, né? Porque o São Jorge matou o dragão, ficou muito feliz com aquilo, né? E depois passa um tempo, ele começa a ficar entediado. É claro que isso é uma zoação, né? Uma brincadeira. Né? O santo não vai ficar, né, entediado, mas combina com os tempos contemporâneos. E daí vai atrás de descobrir alguma coisa para matar, algum outro dragão, né? E aí eu separei alguns pontos. Eu vou falar com vocês, né, nesse tempo que eu tenho aqui, né? Acho que vou começar
vou começar dizendo para vocês que o tema em si, o que chamou a atenção, né? Bom, o tema é premente, né? Então, LGBT+, né? LGBTQI+, quer dizer, vai sempre aumentando aí, né, essa classificação, esse nome, né, as causas identitárias, e a gente percebe que a produção reflexiva, quando a gente se depara com uma, né, ou ela é um pouco, digamos assim, eu diria que ela pode encaminhar para um campo meio cheerleader, assim, né, de ser uma torcida para cada uma dessas questões identitárias, né, então confunde-se, o sujeito confunde-se com o objeto, né, que ele está estudando. Ou então, e aí o sujeito tem uma identidade com o objeto, né, tem uma empatia. Ou então, o sujeito de conhecimento tem uma antipatia, né, e aí fica só naquela coisa reacionária, agressiva, mal, eu diria que no mínimo deselegante, né, assim. E esse livro, ele conseguiu, e por isso me chamou a atenção, eu propus aqui a Andrea, né, porque ele conseguiu manter uma distância e tratar o tema com devido cuidado, assim eu observei, né, e também assim com esse distanciamento que é devido, né. Então, vamos lá, vamos começar a falar, né, para dar uma pincelada, primeiro começando sobre algumas questões que envolvem o que ele chama no canal, o que ele coloca no capítulo como os gays, né, então algumas questões estão ali. Então, primeiro assim, em que áreas esse tema pega mais, né? Então é curioso ver, ele pega mais no campo de cultura, arte, entretenimento, jornalismo, né? Onde a gente identifica, talvez pela presença mesmo, né, de pessoas, né, que se colocam, são gays, por exemplo, e estão atuando nessa área de cultura. Não que não atuem nas outras, óbvio que não. Mas a gente observa que a manifestação, por exemplo, de uma discussão, de colocar o tema, de atravessar, sei lá, as propostas, né, que vão surgir para produzir um filme e tal, vai por aí, né? De fato, não é que não tenha, óbvio que não, mas é menos você vai ver numa área de engenharia, de medicina, direito, militares por vezes, né? Mas não é muito comum. Então, estaria mais no que na superestrutura, né, que o Marx coloca, né? E aí o Douglas Murray ele vai observar um pouco do funcionamento, do modus operandi, né? E tentando perceber como que você vai percebendo esse aspecto que eu não diria contraditório, né? Mas é um lado assim, por exemplo, que entra como defesa incondicional, né? E não pode ser visto diferente, né? Então, por exemplo, celebra-se quando alguém se coloca como gay, né? Que se coloca, saiu do armário, celebra-se, né? Mas do contrário existe e não é mencionado, né? Porque o contrário parece uma coisa negativa, né? Então aí você já vai observando que o tratamento, de alguma maneira, ele não consegue manter a distância que a gente está colocando aqui, né? Coloca também que é um capital simbólico de uma época, né? E dentro desse tema, né? Ele fala assim sobre a má imagem, sobre dizer se alguém deixou de ser gay, isso passa uma certa má imagem, então não é muito mencionado. O que ele está querendo colocar, né? Que é um tema que você não consegue. Ele é um tema que mais para frente ele vai falar, é tão politizado, né? E também passa pelos indivíduos, né? Que estão bombando, procurando engajamento nas redes, que você não consegue tirá-lo de um fla-flu, né? Dessa coisa, dessa polarização toda, né? Então, aí ele vai comentando, certo? Eu vou expor o livro aqui, não trata de uma defesa minha, mas é um ponto de vista que ele vai colocando, que é importante a gente ver. Então, por exemplo, ele fala, o movimento, e é necessário que faça isso mesmo, ele pede muita tolerância e tudo mais, né? Mas ele identifica que dentro do movimento LGBTQI+, tal, não há consenso, né? Então os diferentes grupos eles se rivalizam entre si, né? Então essa é uma questão para se ver, né? Ele identifica, né?
por trás disso, a gente sabe que Michel Foucault aparece, né, naquela questão lá de o poder, né, o poder que está em todos os lados aí que ele coloca, né, mas ele fala assim, eu vou citar textualmente, contra o simplismo Foucaultiano, né, não é somente o prisma do poder, e que ele coloca que não se leva em consideração os sistemas infinitamente complexos de confiança e tradições que evoluíram com o tempo, né? E aí ele diz, no mundo também há caridade, perdão e amor, né? Porque um ponto que ele vai falar mais vezes em outras áreas aqui é que tipo de uma, digamos aí, de uma ideologia, né? Ideologia das justiças sociais, se reconta a história, né? Se reconta a história com o viés, seu próprio viés, né? Aí no caso. E ele coloca também coisas como as pessoas parece que têm dificuldade de perceber os ganhos, né? E só tendem a observar o que não está legal, né? E diz, né, que nos países livres aí que tem democracia e tudo mais, como o Brasil, né, assim, são esses locais que habilitam essa possibilidade, né, de você estar falando o que já é um trunfo. Tem local que nem isso pode ser mencionado, né? O segundo tópico que ele entra é o de mulheres, né? Eu acho interessante ele colocar, né? Primeiro que o sexo é algo de muito perturbador em nossa sociedade, mas a gente não pode falar disso. Então, tem uma atmosfera, né? Eu uso a expressão, parece que é uma carteirada que se dá, né? No sentido de parecer que você é resolvido nesse tema, o que não é. É muito complicado, né? Sexo é uma coisa complicada. Então, a gente vai sacando, assim, como que isso fica, por vezes, parece um espetáculo. Inclusive, é um espetáculo, passa pelo humor, passa por stand-up, passa por produção de filme e tal, mas o papo é sério. A conversa é séria. E nem todo mundo vai ter uma posição, né? Por exemplo, ele, para dar uma ideia, né? Claro que ele vai recuperar, rapidamente, desculpem, ele recupera os movimentos, as ondas feministas, né? Mas ele diz que Hollywood, por exemplo, tem muito a ver com isso, né? E é inevitável a gente pensar, né? Então, em dois casos, ele fala, Hollywood tem uma obsessão com sexo, né? Num dado momento, era uma coisa, assim, bastante liberal, né? Liberal do ponto de vista de troca de casais, lá desde a década de 70, depois civil rights, né? Depois, ele vai citar passagens que aparecem, por exemplo, assim, por exemplo, Drew Barrymore vai num programa de entrevista lá nos Estados Unidos e sobe em cima da mesa do apresentador e mostra o seio rápido, por exemplo, ele conta isso, conta uma outra... E o povo indo ao delírio, né? Uma outra situação que é a entrega de um prêmio, não sei se é um Oscar, propriamente dito, mas tem dois atores lá, e fica um rumor de que o cara colocaria a mão no seio da estrela ali, né? O que de fato ele faz, mas só um instante aqui, pessoal. O que de fato ele faz, mas são atores são acostumados, né? Sei lá, de repente na quarta, quinta aula do curso que eles estão fazendo, são acostumados a se desimpedir das amarras, né, de costume, de dar com o corpo, ficarem nus, né? Isso é feito numa boa, o cara põe a mão, ela fica se arrumando, tal, como se não desse conta para aquilo, passa uma ideia para o público entrando, rindo muito, até que uma atriz é chamada para aquelas coisas de, sei lá, para participar, ela vai por trás, ela segura o pênis dele assim com força e ficam os três nessa situação extremamente assim ovacionados, né? O terceiro caso que ele comenta é o da Jane Fonda, que estava fazendo aqui um filme que ela faz que é uma sogra, né? Então teve a segunda que foi um fracasso. E ela também vai para um programa de entrevista, né? E ela, aos 80, 70 e tantos, ela senta no colo do entrevistador e é uma situação, porque se a gente for ver, é uma situação, hoje seria visto como assédio, né? Só que ali o público, e aí vai a loucura também,
E as matérias que saem em jornal, elas exaltam, nossa, como ele está em grande forma. Então, ele vai entrando numa questão, né? Lembrando que o livro se chama Loucura das Massas, né? Os sinais trocados que vão sendo dados, né? E de repente chega o Me Too que muda tudo, né? Isso daí. Acho que é interessante também um questionamento que ele coloca, né? Que é assim, como Hollywood, né? A indústria do entertainment vai ser aquela que no mundo ela vai indicar o que é certo e errado do ponto de vista moral, né? Como assim, né? Porque historicamente, se a gente quisesse ir atrás, pastores, rabinos, padres, sei lá, pessoas desse tipo, né? Poderiam ser buscadas, né? Para você saber. Mas daí Hollywood se arvora, né? E entra essa questão agora do Me Too e tudo mais, né? E ele recupera, né, as ondas, né? E diz que a gente estaria numa quarta onda, que daí ela é mobilizada pela rede social, né? Como eu falei com vocês, e que não é sobre igualdade, mas é sobre inferioridade masculina. Então ele vai citando: o homem é um lixo, o homem é sexo masculino, tem que matar o homem, coisas desse tipo que são ditas, né? E vai colocando. Esse é um ponto que para mim ele é interessante, né? Ele coloca assim, como as empresas, as big techs, o Vale do Silício, vai pegando esse tipo de abordagem, então vão identificando que, claro, Hollywood é uma indústria do entretenimento, vão sacando que isso vende, né? Então tem coisas como treinamento de viés inconsciente, que são feitos em bancos JP Morgan, por exemplo, né? Que fazem uma pesquisa para saber se a pessoa é racista, ou no caso é machista, e não sabe que é, né? E aí tem que fazer um treinamento dessa pessoa para que ela, de alguma forma, deixe de ter esse viés, né? Então, justiça social, ele vai colocando, não tem a ver com ética ou coisa que o vale, com as virtudes, é business mesmo. É por isso que hoje tá essa coisa um pouco assim, tem uma cortina de fumaça, né? Que a gente vê hoje assim, a metafísica das marcas, né? Então a marca defende um lado identitário, a marca contrata minorias, tal, business, nada mais do que business, é grana, nada mais do que isso. A gente vai falar mais disso para frente, né? E aí tem uma coisa em inglês chamada Machine Learning Fairness, justiça de aprendizado de máquina. Então, as máquinas, o hardware, o software, o algoritmo, ele vai colocando seus vieses. É assim que as coisas vão indo a partir dessa discussão toda, né? Então, para onde você olha, você vai ver esse tipo de temática, que há uma concordância, então, né, com assim, lideranças e minorias que estão se manifestando pelas redes sociais, né, e o capitalismo, sacando isso, ele vai atrás, né, o capitalismo, maneira de dizer, as marcas e tudo mais, né, que é o espaço que a gente chama do woke, né, aquela pessoa que hoje, assim, ela é o militante do século XXI, né, que é um militante que milita pelas marcas, por exemplo, e se acha extremamente consciente, né? Está dando grana demais para as big techs norte-americanas, como sempre, né? Muita grana. E essa grana não está indo para as minorias que esse povo defende, né? Bom, e terceiro, né, para a gente chegar aí no quarto daqui a pouco, raça, né? Então, raça. Ele começa com o discurso do Dr. King, Martin Luther King, né? E não é mais assim, né? Então não é mais aquela linha de estar desejando uma sociedade onde negros e brancos sejam iguais e se respeitem, né? Então a coisa é radical, não envolve tolerância, né? Essa onda, né? Que parte, como se sabe, da ideia do racismo estrutural, que é uma chave, né? Que passa por esse viés também inconsciente, né? Porque é algo como você não sabe, mas você está mantendo uma situação, uma estrutura, né? Então esse abre espaço para questões como lugar de fala, né? Interseccionalidade também, vira um quebra-cabeça, né? Esse daí ele vai colocando. E é claro, ele vai identificar excessos, né? Que ninguém aqui está discordando, nem dá, né? É uma questão, por exemplo, um país como o nosso que teve escravidão, não tem por onde, né? A gente é um problema imenso, mas de repente tem, quem sabe, outras maneiras de tratar com ele, né?
Então, tem casos que são assim, por exemplo, Thomas Sowell, que é um intelectual conhecido por nós aqui do Labor, quando ele escreveu Intelectuais e Sociedade, de repente sai uma crítica no jornal contra ele e entende que ele é branco. Thomas Sowell, todo mundo sabe que não é branco, né? Porque deu um tilt ali, como pode esse cara estar falando dessa maneira, né? Celebridades que a gente vai percebendo levadas muito a sério, porque de fato, né, como a gente vai vendo, Hollywood, celebridade, subcelebridade, tá aí pelos jornais, né? Então hoje a gente vê mesmo, né? Você vê, por exemplo, atores, atrizes, nada contra, mas por que essa pessoa está falando totalmente contra a guerra da Ucrânia? Normalmente a gente buscava alguém que fosse um cara que entendesse sobre a Ucrânia, né? Mas não uma figura. Tudo bem, ele fica lá, mas não é por aí, né? Então, isso aparece, né? E uma questão também, que não é o assunto que importa, mas é você tentando capitalizar a atenção, né? Novamente, não há compaixão, nada, né? Então, são esses temas. E o último é o tema trans, né? Que ele já começa dizendo é o mais difícil de todos, né? Complicado, passa pela medicina, passa por dores, né? Passa pelo corpo, propriamente dito. Difícil ter evidência sobre ele, mas é tudo menos uma coisa, vamos dizer assim, que dá para se levar de uma maneira leve, é um tema complicado, né? Bom, e aí é o capítulo menor, a gente percebe que ele percebe dificuldade mesmo, né? E daí a conclusão é essa, né? Justiça social como uma religião, né? A gente falou aqui a política como fonte de sentido pessoal, que é um desastre, né? E essa questão, o tema passa pelas guerras culturais e por essa ideologia consciente, entre aspas, né? Que é a tal ideologia woke, né? Que está colocada aqui, né? Acho engraçado uma frase da conclusão, né? Que ele coloca, que é assim: só as sociedades livres, como eu disse, repercutem essas causas e amplificam, né? Mas ainda se diz que estamos no pior dos mundos, né? Porque tem uma discussão que ele coloca aqui também, ele fala assim, se a gente acha que hoje se é tão risível, né? O ponto que está em relação às causas e como essas pessoas são tratadas, né? As minorias, né? Em alguns casos são maiorias, né? Então ele fala, se fizermos coisas no passado que consideramos risíveis, por que estaríamos a salvo disso hoje? Né? Então isso tem um lado que é assim, e isso aparece pelo texto. Os 3 temas identitários são importantes, devem ser tratados, devem ser levados a sério, de uma maneira mais, digamos, possível, imparcial, né? Eles são questões propriamente ditas, né? Mas a gente tem que buscar a gente desvaloriza, de repente, o tema quando trata de uma forma muito assim, dessa maneira, como se estivéssemos no melhor dos mundos, né? E tudo mais. E assim, ó, para terminar, eu diria para vocês assim, uma série que está na Apple TV, que chama Morning Show, 2 temporadas. Eu diria que a primeira, em especial, ela trata muito da questão, as 2, né? A primeira é muito a questão Me Too, por exemplo, né? Que é uma catalogação, né, assim, de certa forma, que parece que simplifica todo um tema, né? Toda uma questão aí. Então, perde matiz, né? É isso que a gente pode colocar aqui. As matizes ficam assim esmaecidas, né? E é claro, isso tudo está sendo capitaneado e feito para uma mídia, né? O meio é a mensagem, McLuhan fala, né? Para uma mídia que é extremamente ruidosa, espalhafatosa, que busca engajamento toda hora, né? Então você tem que manter uma distância, obviamente buscar, né? Essa distância, sim, para poder tratar desses temas com o respeito que eles merecem, né? Mas não da maneira como são tratados agora. André. Muito obrigada. E eu estava pensando aqui, quando você estava falando, essa seriedade, esse respeito, né, Fernando, Sim. que as pessoas devem ser tratadas, é exatamente isso, é seriedade e respeito. Não é porque você é
gay, trans, negro, judeu, etc., que você está acima do bem e do mal. Exato. Eu acho que aí é uma questão, né, que as pessoas, eu acho que talvez, não sei se confundem, eu não sei qual é o verbo que eu vou usar aqui, Fernando, mas assim, porque a pessoa talvez faça parte de uma minoria ou esteja nesse embate, etc., ela está acima do bem e do mal e não pode ser criticada pelos seus atos ou por o que faz ou pelas opiniões que emite. Né? Não é isso, não é isso. É uma questão um pouco mais aprofundada do que essa, né? Eu acho que... É isso aí. Porque, enfim, sei lá, é muito complicado, muito complicado. É. Eu queria voltar à ideia do São Jorge aposentado, que é genial. A Bo vai É adotar, eu genial. acho. Vamos fazer um grupo de pesquisa, tipo assim, entendendo os São Jorges aposentados. Sim. O que você diria? É tipo um spin-off do seu grupo de pesquisa, talvez de comportamento político e tal. Como é que a gente vê essas pessoas hoje em relação ao comportamento político? Então, ó, o que a gente vê, né? Por exemplo, assim, muito longe, sabe? Lá longe mesmo, assim, que a gente conhece pelos filmes, e tem algumas pessoas remanescentes, né? Que foram à luta mesmo, né? Assim, que enfrentaram, militaram, exatamente, né? Isso tudo passou, né? Então, o que a gente percebe hoje é um pouco essa militância remota, né? E a militância remota, ela, por isso que eu te falei, ela tem uma outra finalidade. Em geral, a finalidade é eu acontecer, né? Então é eu produzir engajamento. E daí nada melhor do que essa galera toda mesmo, né? Que está em Hollywood, e por isso agrada tanto as big techs, né? Que estão ganhando informação o tempo todo sobre isso, né? A gente percebe uma coisa que a gente já falou, Frank Furedi, né? Que veio conosco aqui, né? Que é assim, é uma coisa assim, politiza-se tudo, né? Foi acho que é antepenúltimo livro dele, ele falava, o livro que eu trouxe aqui, né? Ele falava disso, quer dizer, o privado tem que virar público, é terrível, né? Então vai se perdendo qualquer hierarquia, né? As fronteiras que ele falava, né? E aí chega aí, né, André? Então, por exemplo, eu sou a política, né? Então, se você falar de mim, eu me partidarizei como Fernando Amédio, né? E eu estou nas redes, agitadíssimo nelas, né? Então, se você é tudo ad hominem, né? Quando você entrar para falar, eu vou te falar, você está me agredindo. É E você a com gente, você. a gente não leva uma ideia, a gente não leva. Então, não é, por exemplo, não é você falando de judaísmo, não. Mas é a Andreia, né? Então, isso é terrível. É o ponto que a gente está, né? Quem sabe a gente sai dessa em algum momento, né? Você tem esperança? Não. Nem eu. Ai, a gente tá rindo, mas é de nervoso. A gente tá rindo, mas é de nervoso. É de nervoso. A gente tem esse, por exemplo, oásis, né? Como aqui no Labor, nas aulas da gente, tem coisas que a gente vai, por exemplo, tento estabelecer esse tema, alunos me procuram e eu os orientam nesses temas, né? E eles falam, professor, será que vai ficar uma coisa toda repetitiva? Eu falava, não, o tema é importante, a gente tem que valorizá-lo, né? E não tratar dessa maneira que a gente vê muitas vezes, né? Sim. Já dou boa tarde para todo mundo. Na realidade, eu já posso falar Eduardo, Edgar, Paulinho, Lígia, Denise, Andréia, Laércio, Sônia, todos que estão aqui, boa tarde, queridos. Fiquem à vontade. Então, tipo, a gente está na sala de casa, né? O Eduardo está falando, o Eduardo Grandinete de Barros, que está sempre ouvindo aqui a gente. Parabéns pela coragem, Fernando. Muito bem. Eu só relatei, o autor é mais corajoso do que eu. Não, eu só trouxe o tema. E eu acho que também, antes de eu ir para a próxima pergunta, eu acho que também ele é muito. Ele ainda. Não estou falando que a gente é idoso e que, sei lá, a gente perdeu algumas esperanças, mas ele também é muito jovem, né, Fernando? Talvez, que eu estava pesquisando. Você pesquisou, eu não sei a idade ele dele. tem 40 anos. Tá. Nesse sentido de jovem. A cadeia, né, nessa linguagem que ele tem de jornalista e tudo mais, né? Sim.
Ele tem um circuito de legitimação aqui, ele tem, né? Claro. Que é isso, né? Alguns locais, New Criterion, National Review, mas a gente deu para perceber que isso está, de alguma forma, parecendo, por exemplo, Morning Show é uma série, sabe? Com, assim, atores aí famosões, tal, né? Produzido pela Apple TV, e que está muito próximo da temática desse livro. Então, tá abrindo uma possibilidade aí de uma discussão sobre, saindo fora dessa luta toda que eu disse. E eu acho que uma possibilidade ainda maior, calma, gente, já vou concluir, porque tem muitas reflexões aqui. É que eu acho que também um dos pontos positivos é que esse livro foi traduzido para o português. Achei porque também. Muita a Record. Não é? Porque muita coisa a gente não chega, né? Muita coisa relacionada também a essas discussões não chega. Não. Você escreveu no teu artigo Behavior, gente, todo mundo sabe da coluna Behavior, todas as sextas-feiras que o Fernando escreve, já estamos chegando na coluna número, enfim, vamos 50, 39. vai 39, mas já a gente vai, a gente precisa marcar um evento em relação a isso. Mas na tua coluna do dia 25 de março, Fernando, você escreveu um café com a cultura woke. E aí você fala disso, e eu vou ler aqui o que você falou para eu emendar na pergunta. As grandes produtoras de filmes e os aplicativos de entretenimento por streaming parecem saber muito bem disso, né? Do que você tinha falado, dos riscos e tal. Não que tudo ocorra exatamente como numa sombria teoria da conspiração. Os dados de audiência, os views, atestam se uma produção audiovisual teve bom recall, se a maioria das pessoas assistiu ao vídeo até o final, ou caso não o tenha feito, em que cenas elas pararam de acompanhar. Todos esses indicadores somados são também reveladores de comportamento. Nessa direção, a narrativa conta com muita atenção e importância. Essas produções se configuram como ofertas de significado, meaning, que ajudarão no estabelecimento de nossas visões sobre os temas e assuntos, darão match. Num ambiente de antagonismo ideológico, identificamos também uma batalha de narrativas, sendo que aquela que escolhemos transmitirá uma mensagem mais clara do que somos, pensamos ou sentimos. E eu selecionei esse trecho seu porque eu acho que tem não uma ambiguidade, estou dizendo nas redes sociais que eu queria perguntar para você. Porque a gente acha que a gente conhece muito bem as pessoas pelo que elas postam, pela vida que elas colocam no Instagram ou fazem os vídeos do TikTok, etc. Você acha isso real? Que a gente conhece realmente por meio dessas coisas? O comportamento delas, a gente realmente está entendendo ou tudo é uma grande fachada? Não, assim, eu acho que, por exemplo, com sinais trocados, né, porque a gente sempre tem, como sempre, né, assim, fazer um estudo, né, decididamente não é o que elas estão querendo passar, em geral, assim, né, porque todo mundo quer parecer bom, né, a justiça social, a gente tem falado disso, né, vira commodity, né, uma moeda, né, e aí você vai sacando, né? Por exemplo. Então, acho que tem que ver o sinal. O que a gente está observando, não, acho que franqueza em espécie alguma, né? Assim, que está sendo colocado lá, né? Mas está se passando, né? Comportamento. Mas, por exemplo, isso que eu falo que não é, acho que do ponto de vista conspiratório, mas você vai sacando. Por exemplo, vou citar um caso, né? Tem um livro que eu fiquei sabendo pelo JP Coutinho, né, que está sempre aqui no Labor também, de um autor que chama Olufemi Taiwo. Né, e o livro em inglês está chegando aí, está demorando, mas é A Captura da Elite, como os poderosos pegaram para si as políticas identitárias. Então esse autor é um autor negro, que ele fala assim, as big techs estão novamente ganhando grana com os negros, entendeu? Porque elas entraram nessa coisa de causa, porque elas percebem que isso agrada aos brancos, né? Então, os brancos estão consumindo aí, né? E isso que entra o woke. O woke é esse cara que no passado seria assim, aquele cara... Eu entendo que numa abordagem, vamos dizer, marxista, revolucionária, o woke é terrível, porque ele é um cara que está no interior da ideologia capitalista, bancando uma de bonzinho,
né? E o woke tá na redação, o woke tá nas universidades, né? Sim. Principalmente nesses locais que eu falo de superestrutura, né? Então, tá passando em filme, tá tudo muito bonitinho dentro desses filmes, né? Então, acho que é interessante. O que eu vejo em relação à sua pergunta é que eu entendo que as pessoas estão passando, como se diz, informação de graça para ser utilizada por esses grandes trustes aí, no sentido de oferecer mais a você do que você quer, né? Por isso muita coisa piegas está aí, muita narrativa simples tá rolando, né? Enfim, tem todo o investimento. Por isso que o que você tinha dito, das celebridades muito levadas a sério, isso é um inferno, isso É é um um inferno. inferno, né? Porque eu É não um quero inferno. saber a opinião de Não, digital influencer X sobre Y, ou não, sobre, né, porque como eu exato. já repeti isso várias vezes aqui na Biblioteca Lapô, É, em aulas que a gente dá, né, daquele meme que as pessoas fazem assim: "Cansei de ser especialista em guerra de Ucrânia, agora sou especialista em Oriente Médio". exato. É Então, isso assim, e essa palavra influencer também, né, isso também. eu não sei se foi com a Carol, agora eu já não lembro qual biblioteca Labor recente que a gente fez, que assim, isso nem existia, das crianças hoje, o que que você quer ser quando você crescer? "Ah, eu quero ser famoso, eu quero ser influencer", o ponto que a gente está chegando, né. É. É o tipo de E assim, embasamento. porque, por exemplo, ó, eu sou fã absoluto do Paul McCartney, você também, né? Claro, O Paul imagina. McCartney, ele não é o meu filósofo preferido, entende? Não. Sim, Eu não vou atrás dele para isso, assim. Eu acho que eu nunca vi um músico tão excelente. capaz. E pronto, né? Aí você vai vendo umas confusões, né? Tudo bem, ele, inclusive, é muito, muito cuidadoso, né? Agora, sim, não, eu não vou ver sei lá, o cara lá, aquele que não toca em Israel lá, eu não gosto daquela Pink banda Floyd, também. o do Pink É, Floyd. isso, não curto. Mas enfim, porque daí, meu, e, mas veja bem, aí vai caminhando, né? Assim, Uhum. eu acho que é o pior dos mundos, Eu também acho. né? Você acha. Opa, deixa eu ver a pergunta aqui. Deixa eu que eu anotei, vou juntar aqui. É possível fazer esse treinamento nas empresas e é necessário sobre a questão da justiça social? As pessoas podem ser educadas para isso? Eu acho que num cenário 1984, que foi o motivo de uma coluna minha também, dá, é Uhum, possível, né? uhum. E a outra coisa é isso, eu vou parecer muito bacana, mas em algum lugar aquilo vai sair, né? E do ponto de vista das pessoas, Fernando, você acha assim, porque o que que eu vejo? Tá, a empresa, vamos dizer assim, está obrigando, ou sei lá, que seja, obrigando a colocar a esses funcionários, né, uma, sei lá, uma legislação e tudo mais, É, a assistir uma palestra, um evento, a fazer um curso sobre certas questões de gênero, certas questões para atendimento ao público e tudo mais. Isso, do ponto de vista dessas pessoas, elas conseguem ser educadas, independente de idade, independente de posição, etc. O que que você acha disso? eu acho que não, Andréia. Acho que é aquilo, né? Por exemplo, ó, eu, eu acho assim, é um neopuritanismo, não por acaso vem dos Estados Unidos, lugar que caça bruxa, está na história deles, né? O Brasil adere, mas a nossa cultura não é bem por aí, né? Uhum, É afro pra caramba, ela é uhum. portuguesa católica é uma coisa, por exemplo, que religião é que se você entrou, a gente fala católico não praticante, né? Por exemplo, já passa uma ideia muito de uma leveza maior do que o puritano, né? Mas aí eu vejo assim que é a velha ideia do sexo, que como começou no livro falando, é um assunto complicado, é a velha ideia de querer controlá-lo, né? E eu não vejo. Agora, eu volto para algumas coisas, eu volto para, sei lá, o que você teve em família, eu acho que sorte, amizades que você teve, Sim, e que de repente te humanizaram frente ao outro que você não é, né, assim, claro. e que acho que passa por educação básica que a gente falava, não fale assim
para essa pessoa que tem mais idade. Respeite essa pessoa que tem mais idade que você, né? E acho que as coisas vão dando alguma liga por aí, né? Mas numa empresa, em geral, você vai fazer pode fazer qualquer negócio, né? Você vai querer ficar lá, Você né? precisa do seu salário. Agora, essa ética lembra coisa meio nazista também na minha cabeça, sabe? De uma coisa, de um procedimento que tem que ser daquela maneira, fechado, uniformizado. Eu acho terrível, André. Cada caso seria um caso para ser avaliado, né? Porque zera a história, né? Então, a gente não tinha todas essas palavras e conceitos para designar uns aos outros, e nem o conceito de interseccionalidade. Não. Mas a gente tem aqui ideias de respeito no passado para com mulheres, para com gays, Claro. para com negros, para com trans. A gente tem essa dimensão, né? Então, não é que zerou e para trás, porque as lutas identitárias elas vão para um nível, muitas vezes elas tocam, elas vilanizam, né? Perfeito. Vilanizam. E aí é uma questão, né? Por exemplo, eu acho. Fulano, por exemplo, sou homem, mas você tem mães, tem filhas, tem mulher, né? Só que essa coisa, mãe, filha e mulher, é tudo, perante as causas identitárias, parece uma coisa assim, reacionária e conservadora, né? O professor Estevan, professor, me fale se eu estou falando o seu nome corretamente, do Thomas Hobbes Educacional. Ele fala duas coisas, Fernando. Primeiro, ele falou que ainda bem que encontrei o Labu, me sentia um Dom Quixote. E agora ele faz o seguinte comentário: sou professor de educação básica, Fundamental 2 e ensino médio. Vejo diariamente isso que o professor Fernando está falando, né? Acho importante isso. É importante também. Ele é professor de ensino básico, tal, médio, né? Que falou ensino médio. Isso, é o Fundamental 2 e ensino médio, então os alunos mais. E aí é que entra, né? Assim, porque tem a questão da adolescência também, tudo aquilo que a gente sabe como que é, né? Uma revolta, procurando saber o que é, o que não é, né? Então, eu acho que não por acaso essas causas, essas pautas pegam, né? Mas elas começaram lá em cima, começaram no alto da pirâmide, assim, nas universidades aí, Ivy League dos Estados Unidos, especialmente. De lá migraram para as redações, né, dos jornais e para Hollywood, né? Porque é isso, Hollywood, então, assim, não ganhou dinheiro com a Marilyn Monroe, não ganhou. Imagina, né? não. Isso. E não ganhou dinheiro porque ela era maravilhosa e linda. E a mesma coisa, o Gary Cooper, tal, né? Daí hoje ela vai ganhar dinheiro colocando muitas vezes uma pessoa que passe uma ideia de ser assexuada, tal. É o business como sempre, claro. A gente tem que ficar atento. Eu acho que, né, tem que ficar esperto. É o capitalismo de sempre, gente. Tem que ficar ligado que você está comprando e que ideias estão querendo colocar na sua cabeça, né? Agora, eu li um livro sensacional. né? Eu li um livro sensacional, eu acho que eu já falei aqui, mas se não vou falar de novo, que você foi falando e esse livro não me saía da cabeça. Que é um livro em inglês que foi escrito por uma, eu não sei se eu te falei, mas chama Trans, When Ideology Meets Reality. Olha. Quando a ideologia encontra a realidade. De uma jornalista britânica, Fernando, chamada Ellen Joyce. Foi lançado em setembro do ano passado. Eu ouvi em algum podcast, porque essas discussões estão começando a ser feitas, exatamente o que você falou, porque a gente não tinha nem vocabulário para isso. Eu não tinha. Você fala essas discussões parecidas com a Douglas Murray? Então, é por isso que está aqui no Labo, porque a gente vai atrás de fora onde está o pensamento. Onde que está o pensamento? O pensamento é quando ele questiona André, não tem outro jeito, cara. Exatamente. E veja, por isso que quando falou eu sou corajoso, eu curto o tema. Esse tema são os meus alunos. Eu tenho um maior respeito por eles, assim, né? Mas a gente tem que ver, porque senão você vai virar, a gente fala, né?
Senão você vai analisar a coisa como um corintiano analisa seu próprio time. Só corintiano que pode falar aqui, viu, gente? É isso. Esse é o nosso nível de discussão aqui. Agora, sempre lembrando, há delicadeza e assim, não há desrespeito, né? Para deixar claro, a gente não traria para cá, porque aí tem que abandonar a obra como essa. Exatamente. Flávia Sarinho já colocou o nome aqui, aliás, foi ela que me indicou. O Trends When Ideology Meets Reality. Ela e o Heraldo que me indicaram, e eu acho que vale muito a pena. E é isso que a gente faz, trazer esse tipo de discussão. Estevam, o que você falou? Correto. Então eu falei seu nome correto, muito bem. Deixa eu ver o que o Eduardo colocou alguma coisa. Quando a gente estava falando, acho que era do David Gilmour. Era David Gilmour, do Pink Floyd? Não. O Gilmour é Led Zeppelin, não é? Não, o Gilmour é o Pink Floyd, é aquele que não vai para Israel? Não, é um outro cara. O outro, esqueci o nome, gente, por favor, alguém vai lembrar. Eu falo para vocês, eu não curto. Desde aquele sobre escola, eu sou professor, eu falo, qual é dos caras, meu? We Don't Need No Education? We Don't Need No Education, The Wall, que era muito revoltante, né? Muito revoltante. Roger Waters, obrigada, Flavinha. Obrigada, Flavinha. Sabia que alguém ia me salvar aqui, obrigada. O Eduardo fala assim, mas em compensação, o nosso Egberto Gismonte vai sempre a Israel. Então, claro, né, gente, tem umas pessoas. Não, sim, ainda bem, tem que ir mesmo. Ainda bem, né? Essa questão, eu acho que também de literatura, né, Fernando, que a gente discute. Teve uma passagem, por exemplo, recentemente, de uma autora que faz muito sucesso com jovens e jovens adultos, chamada Sally Rooney, que chama aquele livro Pessoas Normais, alguma coisa assim, sabe? Acho que sei. Que saiu e 2. Isso, tá na moda. Ela tá uma inglesa. E aí o livro. que ela minhas fez? Filhas leram. É uma boa escritora e tal. E aí, no último livro dela, eu acho que chama Normal People, se não me engano, ela decidiu que o livro não vai ser comercializado em Israel. Sim, foi esse o caso. Foi esse. Até a gente comentou aqui em casa, a gente adora Israel aqui. Eu falei, cara, qual é a da pessoa? Então, é essa questão, né, que você fala, tá, mas até que ponto eu quero saber a opinião da Sally Rooney, que é uma escritora, que eu estou só interessada no livro dela de ficção. Exato. Se ela vai publicar em Israel. Mas ao mesmo tempo falo, não vai publicar em Israel, não quero mais ler o livro dela. Sim, pra gente aqui, a gente sabe aquele livro, puta, pai, mesmo ficou assim, né? Que é uma coisa boba. Você fala, cara, qual é a sua? Porque vira uma coisa, porque dependendo da opinião, vira uma coisa do que a gente estava falando de digital influencers e tal, vira uma coisa tonta mesmo. Eu acho que sim. Fica lá, sei lá, fala sobre seu livro, é isso que a gente fala. Eu falei, o Paul não é o meu filósofo preferido. Exatamente. Isso, né? Nem o George Michael era o meu, na realidade. The One. Lembra? Amo George Michael, pena que faleceu. Bom, para a gente finalizar, eu queria te falar uma coisa. Você fez a Biblioteca Labô número 3. Tá vendo? Depois você fez a número 42. Depois você fez a número 66. E agora fez a 94. Foi o Envy, foi aquele Senhor das Moscas. E o Senhor das Moscas. E teve mais um aí no meio. Teve? Teve mais um aí no meio. Que depois a gente vai recuperar ali. Por isso eu te agradeço, porque eu acho que você é a pessoa que mais debateu com a gente aqui na Biblioteca Labô. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. E acompanhem as colunas do Fernando no site, no Offlates, todas as sextas-feiras, a coluna Behavior. Aliás, eu recomendo que leiam todas, porque eu acho que tem todo um significado que é exatamente os objetivos do grupo de comportamento político. Fernando, antes da gente acabar, eu queria dizer que as pessoas já estão perguntando sobre os grupos de pesquisa no segundo semestre. Sim. Vamos colocar todas as informações no site. Sim. Está tudo organizado, não se preocupem. Para os interessados em ingressar nos grupos de pesquisa,
vamos colocar as informações no site e vamos fazer também um vídeo, tirar dúvidas. Flavinha Sarinho encerra aqui o nosso bate-papo falando, é o nosso embaixador literário também. Então é isso. É isso aí. Muito obrigada, Fernando, obrigada. Valeu, eu que agradeço. Até mais. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau.